NR4, que é o SESMIT, certo? Sim. Então, vou fazer uma apresentação para vocês aqui, vamos falar um pouquinho sobre a nossa atividade, as funções do SESMIT, quais que compõem, né? Então, vamos lá, gente. Norma regulamentadora número 4, tá? Que é o SESMIT. O que significa SESMIT? Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, certo? Então, isso é a composição do SESMIT. Grande parte dos acidentes ocorre porque os trabalhadores encontram-se despreparados, né, para enfrentar certos riscos. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Aqui a gente consegue descrever que o cara está soldando o tanque de combustível da caminhonete somente com dois anteparos ali que seguram a caminhonete levantada. Será que a gente consegue encontrar algum risco aqui? Fica a pergunta que não quer calar, né, gente? Mas enfim, muitas das vezes a gente se expõe a riscos desnecessários ou até mesmo que podem levar à morte do trabalhador. Então, é muito perigoso. E aqui? Será que isso é normal, gente? Esse tipo de exposição? Será que é correto da parte do trabalhador, no seu dia a dia, se expor a riscos devido a pedidos da empresa, devido à necessidade? Será que é realmente necessário isso? Não sei. Então a gente precisa pensar um pouquinho como técnicos de segurança no trabalho e ao se deparar com esse tipo de serviço, a gente se cuidar, a gente cuidar das pessoas. Olha só, mais um outro ponto aqui agora, tá? Então, mexendo com elétrica, numa escada totalmente inapropriada, num procedimento inapropriado, né? Não se deve, hora nenhuma, colocar a escada direto na fiação dessa forma. Então, mostra o total despreparo da pessoa, total negligência com a própria vida, né? Então, o risco é um só. O artigo 139 fala para a gente o seguinte, né? Esse artigo do Código, não, desculpa, da CLT, né? Que é a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária, né? E as normas regulamentadoras foram publicadas pelo Ministério do Trabalho, elaboradas e modificadas por meio de uma comissão tripartite. O que é uma comissão tripartite, pessoal? Comissão tripartite é aquela que tem componentes que representam os empregadores, componentes que representam os empregados e componentes que representam o governo. Então, nós temos as três vertentes representadas. Mas quem representa o Estado, né? Ou o governo? Está o próprio Ministério do Trabalho. Quem vai representar o empregado ou o empregador são os seus respectivos sindicatos, né? Geralmente são os sindicatos, as bases sindicais, né? Então, a NR4, basicamente, ela faz parte, né, desse conjunto de normas que nós temos, as 38 normas, e dentro da NR4, tá, o histórico dela veio da CLT de 1943, que é o artigo 164, a portaria 3237 de 72, que foi revogada em 78, surgindo a NR4. Então, desde 43, nós já temos algo voltado para esse serviço especializado, só que somente foi regulamentado quando nós falamos em normas regulamentadoras
a partir de 78. A NR4 estabelece a obrigatoriedade de empresas públicas e privadas que possuam funcionários registrados pela CLT de organizarem e manterem em funcionamento o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, certo? E esse SESMIT, pessoal, olha só, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, mas sempre vai ter um E só. Mas o que que o SESMIT faz? Essa pergunta, até hoje, a gente ainda tenta se responder, né? Porque nós somos o profissional do SESMIT, muitas das vezes nós temos atribuições além do que diz a própria NR, mas enfim, nós temos que buscar o nosso caminho e fazer da forma que for necessário, não é isso? Né? Então, o SESMIT aplica as melhores práticas prevencionistas. Nós somos pessoas, profissionais, desculpa, que trabalham na área da prevenção. Então, a gente precisa pensar de forma prevencionista a fim de evitar acidentes, evitar que trabalhadores se machuquem, se mutilem devido às suas atividades e seu trabalho. Responde às entidades de fiscalização. Então, quando o fiscal chega na empresa, o primeiro que ele manda chamar sempre vai ser o técnico de segurança no trabalho, porque é o responsável pelo serviço especializado dentro da empresa. É a pessoa responsável por levar adiante a questão de saúde e segurança no trabalho, propriamente dito, né? Atua para que as medidas sejam respeitadas, ou seja, a nossa função, ela também, além de ser um agente fiscalizador dentro da empresa, que auxilia as entidades de fiscalização, nós também buscamos o entendimento da própria norma, né, para que as medidas que você propõe sejam respeitadas. Então, a gente atua fortemente para que isso seja cumprido. Apuramos conhecimento sobre os acontecimentos, né? Quais acontecimentos? Acidentes, medidas preventivas. Então, nós apuramos tudo isso. Ocorridos de quase acidentes. Quais são os principais benefícios de se ter um SESMIT dentro da empresa? O desenvolvimento da cultura prevencionista. Nós temos que ter uma cultura de prevenção no ambiente de trabalho. E essa cultura, ela passa por profissionais que são responsáveis, que são ágeis, né? Que têm uma vertente de segmento de normas. Por isso que eu falo muito para vocês, técnico em segurança no trabalho, que não segue norma, né? Ele está no ramo errado. O cara que não consegue cumprir com normas e leis, ele não vai se criar na área da segurança. Então, nós precisamos ter esse cuidado aí. Orientações, né? Não somente em DDS ou em treinamentos, mas no dia a dia. Orientar o trabalhador, fazer com que ele tenha noção dos riscos que ele está exposto, né? Através de quê? Através de placas, através de diálogos, né? Seja em grupo ou individuais. Então, a gente deve cumprir essas normativas, né? Levando uma cultura de segurança, orientando o trabalhador, informando os riscos, informando as necessidades que ele tem, né? E os direitos e deveres desse trabalhador. A ampliação de conhecimentos, né? Quando você trabalha no SESMIT, você tem uma real noção do quanto essa empresa pode melhorar, do quanto ela precisa do seu serviço ali. E isso faz com que você também estude, que você busque é, entendimento sobre a sua área, entendimento sobre o ramo de atividade da empresa. E isso ocasiona que você amplia os seus conhecimentos e amplia a sua forma de ver a profissão como um todo. Tá? Nós atuamos também nas condições ambientais, né,
seja ela ambiental de meio ambiente mesmo, ou ambientais do próprio ambiente em que estamos inseridos, que seria o ambiente da empresa, né? Então, um dos principais benefícios para a empresa é esse controle das condições ambientais que nós temos através de documentação, através de procedimentos. Aumenta também o clima organizacional da empresa, né? Mostra que a empresa tem um profissionalismo diferenciado, que ela pode fazer com que o ambiente seja harmonioso, né? Seja organizado, profissionalmente falando, né? Mas principalmente no clima também de sociabilidade. O ambiente precisa ser sociável, o ambiente precisa ter uma harmonia os, entre os seus funcionários. E isso faz com que esse ambiente seja muito bem tratado, muito bem organizado. Através de tudo isso, a gente também consegue motivar as pessoas, consegue motivar o profissional, né? Lembrando que a motivação a gente desperta ela, pois ela vem de dentro do trabalhador. Então, despertar dessa motivação através do dia a dia, né? Incentivar também a disciplina, que nem sempre o funcionário vai estar motivado, mas eu preciso ser disciplinado quanto a isso. Também a questão de otimização de tempo, otimização de espaço, otimização de valores gastos. O SESMIT, ele traz para a empresa toda essa cultura de organização, tá? Contribui para a melhor qualidade de vida, tanto do trabalhador quanto a, a qualidade da vivência, né? Dentro do ambiente de trabalho também. Então, auxilia a empresa no seu crescimento. Então, é muito importante que a qualidade de vida seja citada. Uma vez, desculpa, gente, uma vez que contribui para a melhor qualidade de vida do funcionário como um todo, da organização do ambiente de trabalho, né? E uma vez que a NR1 também fala agora sobre os riscos psicossociais, que são os riscos de problemas, né, psicológicos, problemas de ordem mental desses trabalhadores. Então, tudo isso influencia a tal ponto do trabalhador ser melhor tratado no ambiente de trabalho. Agora, a pergunta que não quer calar, gente: quem é que compõe o SESMIT? Tá? Nós, técnicos de segurança no trabalho, somos a porta de entrada para o SESMIT, né? E uma das funções nossa, né, é seguir o nosso código de ética, seguir o que diz a NR4 com relação à nossa profissão e principalmente também as atribuições sugeridas pela empresa, né? Engenheiros de segurança no trabalho também, mas eu costumo dizer que o técnico de segurança ele vai ao ponto e o engenheiro faz a gestão, né, desse ambiente. Não quer dizer que o técnico não possa ser um gestor de SESMIT, não, nada a ver. Mas engenheiro de segurança ele sempre vai ter uma visão mais de gestor, né, relativos a projetos, relativos à organização do ambiente, e nós somos aquele trabalho mais direcionado, né, mais em contato com o trabalhador, através de treinamentos, palestras, orientações. Então, nós somos focados na parte de gestão e operacional. O engenheiro, geralmente, ele é o gestor do SESMIT devido a essa questão de projetos, igual nós falamos, né, de estar mais próximo da diretoria. Então, cabe muito ao engenheiro ser esse gestor que o SESMIT precisa. Nós temos o pessoal da saúde também, né, que entra a parte dos enfermeiros do trabalho, que é uma pós-graduação do enfermeiro, né, e auxiliar de enfermagem do trabalho. Hoje, o técnico de enfermagem do trabalho. Ambos são especializações que o profissional faz. O enfermeiro ou o técnico de enfermagem vão se especializar, né, em enfermagem ou
técnico de enfermagem do trabalho. E por último, nós temos o médico do trabalho, que também é uma especialização, no caso do profissional, uma residência, né? Que vai se especializar nas atividades desempenhadas dentro do ambiente de trabalho. Quais as principais ações? Né? Elaboração e gerenciamento do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Que hoje substitui o antigo PPRA, né? Que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A visão do PGR hoje ela é muito mais ampla. Ela busca solucionar problemas antigos, né? Que antes nós tínhamos somente com uns 3 riscos: físicos, químicos e biológicos. Hoje no PGR você pode adicionar os riscos ergonômicos e de acidentes. Então você consegue englobar os 5 riscos dentro desse ambiente de trabalho. Isso dá uma amplitude muito maior, né? É muito mais seguro você atuar hoje fazendo um programa de gerenciamento que é vivo, né? Ele é constante, o tempo todo eu preciso estar atualizando, verificando ações, né? Fazendo um inventário de risco, para que vocês possam buscar um ambiente com uma cultura de segurança satisfatória. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou ocupável, né? Que é o PCMSO. Esse PCMSO, ele serve para você direcionar e gerenciar a parte da saúde. Aqui eu vou direcionar os exames médicos a serem feitos, a periodicidade desses exames, quais são os exames complementares, né? Para que possa auxiliar o diagnóstico. Lembrando que no PCMSO eu busco o que o funcionário não tem, né? Ele não tem nada relacionado à atividade que ele vai desempenhar. Não devo buscar doença no trabalhador, eu tenho que buscar saúde. Então eu busco o que ele não tem. O que ele tem e não é ocupacional, ele vai se tratar de forma pessoal, né? Não é a empresa que assume essa responsabilidade. Exemplo, né? O funcionário vai entrar gripado na empresa. Se for uma gripe simples, não afeta em nada a atividade dele, porém, ele está doente, não é isso? Como é uma doença que não está relacionada à atividade que ele vai desempenhar, nada impede que ele trabalhe. Mas, se ele precisar se afastar durante esse período de trabalho, ele não está resguardado pela empresa com relação se fosse um acidente de trabalho, por exemplo, ou uma doença do trabalho. Pois não há nexo, não há relação entre a doença e a atividade. Também efetuamos análises ergonômicas do trabalho, né? Hoje feito pelo ergonomista, mas geralmente um profissional da área da saúde e segurança. Laudos de periculosidade e insalubridade. Lembrando, técnico em segurança não faz laudo, mas nós fazemos, damos sequência, implantamos os laudos no ambiente de trabalho, né? E verificamos essa questão de periculosidade e insalubridade. Podemos emitir parecer técnico. Laudo quem faz é médico do trabalho ou engenheiro de segurança no trabalho, certo? Profissionais legalmente habilitados. Planos de prevenção de emergência, né? Isso também é importantíssimo a gente implantar na empresa, pois esse plano funciona da seguinte forma. A gente vai falar sobre ele, né? Mas eu preciso planejar, em casos de emergências, o que que eu vou fazer dentro da empresa, como que eu vou proceder, quais são os riscos que eu estou exposto, né? Em caso de uma emergência, por exemplo, enchente, incêndio, emergências médicas, tudo isso tem que estar descrito lá. Palestras, treinamentos, isso passa muito pela função do SESMIT como um todo, não só do técnico, né? Mas do serviço especializado. Então, nós precisamos nos orientar, precisamos nos cuidar, nos resguardar quanto a essas atividades e aprender muito, ter conhecimento amplo, tá? Sobre a empresa, sobre os trabalhadores, sobre os procedimentos os quais a gente vai implantar, sobre as atividades que vão desempenhar, tudo isso vai contar.
PGR, né, estabelecido pela NR1, ele tem o objetivo de definir uma metodologia de ação a fim de preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, né? Então, a gente visa fazer essa preservação, vamos dizer, essa prevenção para que não tenha que remediar depois. Então, PGR, a grosso modo, é isso. Se a gente vai aprofundar em alguns pontos depois sobre o PGR, né? Como elaborá-lo, quem pode elaborá-lo, mas isso é para uma outra aula. Hoje só estamos explicando como que funciona cada um deles. O PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele tem a ideia de orientar e realizar a realização de exames médicos. Essa orientação, ela vai me dizer se eu estou exposto a algum tipo de risco e, dependendo daquele risco, eu faço um exame específico para notar se eu tenho ou não algum tipo de doença, né? E orientar de forma educacional também sobre saúde. Então, o PCMSO ele também visa fazer a promoção da saúde dos trabalhadores. A análise ergonômica é uma entrevista com os trabalhadores, né? Identificação sistemática de ações técnicas no trabalho, definição do risco ergonômico e definição das melhorias necessárias. Então, a AET, que é a análise ergonômica do trabalho, ela tem essa pegada mais educativa, né? Para definir se esse ambiente ele é saudável e seguro para o trabalhador. Se não for, o que eu devo fazer, como que eu devo proceder quanto a essas atividades. Troca mobiliário, troca linha de produção, modifica o posto de trabalho. Tudo isso passa para uma análise mais ampla. Já o plano de prevenção de emergência é um plano de prevenção que pode definir-se como a sistematização de um conjunto de normas e regras de procedimentos, destinados a evitar ou minimizar os efeitos das catástrofes que se prevê, né, que possam vir a ocorrer em determinadas áreas, gerindo de uma forma otimizada os recursos disponíveis. Por que eu elaborar esse plano, gente? Ele identifica e procura identifica riscos e procura minimizar os seus efeitos. Estabelece cenários de acidentes para os riscos identificados, define princípios, normas e regras de atuação em face a cenários possíveis, né? Organiza os meios e prevê missões para cada um dos intervenientes, permite desencadear ações oportunas e destinadas a limitar as consequências do sinistro, né? Evita confusões, erros, atropelamentos e a duplicação de atuações, prevê e organiza antecipadamente a evacuação e intervenção, né, no ambiente, permite rotinar procedimentos, os quais poderão ser testados através de exercícios e simulacros, tá? E as características desse plano? Ele tem que ser simples, ele não pode ser nada muito, vamos dizer assim, muito difícil de se implantar ou de se entender, né? O grande segredo dele é que ele é simples. Tem que ter flexibilidade. Ele não pode ser um documento difícil de se implantar, um documento engessado. Precisa ser dinâmico, assim como o PGR e o PCMSO. Não são estáticos, eles precisam ser dinâmicos. Devem ser adequados às atividades, adequados às atividades que a gente desempenha na empresa, né? E, por sua vez, também ser preciso. Ele precisa atacar os pontos necessários para a mudança do ambiente. Em geral, eles devem adotar um nível de segurança eficaz, limitar as consequências de um acidente, sensibilizar para a necessidade de conhecer e rotinar os procedimentos de autoproteção, a adotar por parte dos intervenientes em caso de acidentes, corresponsabilizar toda a população no cumprimento das normas de segurança, preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes para garantir a salvaguarda, né, de pessoas e bens.
Certo. Como que eu vou dimensionar o meu SESMIT, pessoal? É preciso ter essa noção também de como eu vou dimensionar o SESMIT a fim de saber quantos profissionais eu preciso. É aqui que a gente fica sabendo se a empresa necessita de um técnico de segurança, se ela precisa de um engenheiro, né? Primeiramente, eu vou lá no grau de risco, né? Encontro o grau de risco da empresa, isso no NR4, né? Vou lá no quadro 1. O que é o grau de risco? Eu vou pelo CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas. Essa relação consta na NR4. Eu vou pegar, por exemplo, aqui 1.13, né? Cultivo de cana-de-açúcar. O grau de risco é 3. Ah, mas 3 parece baixo demais. Num grau onde vai de 0 a 4, de 1 a 4, né? O grau de risco 3 é o segundo maior. Então já é um risco diferenciado, tá bom? Por conseguinte, o que eu faço? Eu venho aqui agora e verifico o número de funcionários. Observem, pessoal, olha só. Para um grau de risco 4, de 50 a 100 funcionários, eu preciso de um técnico em segurança somente. Acima de 100, 101 a 250, eu tenho 2 técnicos, um engenheiro em tempo parcial, que é esse asteriscozinho aqui, certo? O engenheiro geralmente ele trabalha 6 horas, aqui ele vai trabalhar 3, porque é tempo parcial. E o médico também, tempo parcial, certo? Para grau de risco 1, eu preciso de um técnico acima de 501 funcionários. Grau de risco 3, que é o que predomina, acima de 100 funcionários, eu já preciso de um técnico, certo? Acima de 251, 2 técnicos. E por aí vai, você vai seguindo a sequência acrescentando. Motivos de fracasso do SESMIT. Por que o SESMIT falha dentro das empresas? Né? Selecionar mal a equipe. Às vezes a empresa não soube selecionar os profissionais que ela está contratando. Então isso pode contar também para o sucesso ou para o fracasso. Né? Remunerar mal a equipe do SESMIT, principalmente no estado de Goiás, gente. Nós temos uma baixa remuneração dos profissionais. Claro que não são todas as empresas que fazem isso, né? Mas grande maioria faz essa má remuneração do técnico. Outras empresas também podem isolar o SESMIT. Eu só tenho o SESMIT ali porque eu preciso dele, porque é obrigatório, né? Não porque eu quero. Então acaba que eu isolo o SESMIT, ele não tem poder para poder fazer muita coisa de forma isolada. O poder do SESMIT é o poder da união com os funcionários. A gente precisa um cuidar do outro e juntos fazer com um SESMIT forte, né? Então, se eu isolo o SESMIT, eu perco força também. A organização promover o desvio de função. Muitas das vezes eu sou contratado como técnico e estou executando outras atividades aí aleatórias. Isso é um total desvio de função. Não existir investimento na atualização do profissional. Gente, só eu, por exemplo, eu tenho 17 anos de segurança no trabalho. Quando preciso evoluir na minha carreira, me atualizar, eu tenho que buscar por conta própria. Ou contar com a empresa com qual eu trabalho, né? Nós estivemos aqui pelo Senai por 2 semanas fazendo capacitação. Isso é importantíssimo lembrar, né? A questão, tempo parcial de no mínimo 3 horas, 2 asteriscos, dimensionamento total deverá ser feito, levando-se em consideração o dimensionamento das faixas 350.1 a 5.000. Não, 3.500, né? 3.501 a 5.000. Observação: hospitais, ambulatórios, maternidades, casa de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares, com mais de 500 empregados, deverão contratar um enfermeiro do trabalho em tempo integral. Dificuldades para o exercício do SESMIT. Pode ser financeira, né, por parte das empresas, porque muitas das vezes a empresa não quer investir em segurança no trabalho.
Pode ser também desconhecimento das características da empresa, exemplo, política, convenção coletiva do trabalho, metas empresariais. Às vezes a empresa não é tão ruim, né? Somente o que ela prega não condiz com aquilo que eu faço no meu dia a dia. Tá? O despreparo técnico também, né? Muitos estão despreparados no mercado aí. A gente observa muito disso, né? Então, se estão saindo do, do curso técnico, é preciso que você tenha um mínimo de conhecimento. Por isso que eu falo para vocês, gente, não faltem web, né? Não deixem de utilizar a apostila de vocês. É um risco que a gente corre, né? Quando o aluno não se prepara da forma correta, né? Para o mercado de trabalho. Então, para a gente finalizar essa parte aqui, nenhum trabalho ou tarefa é tão importante que não seja, né, ou que não possa ser feito com segurança. Esse é o grande detalhe, pessoal. As normas regulamentadoras estão aí a fim de trabalhar, resguardar o trabalhador, fazer com que o trabalhador esteja resguardado, bem cuidado, né, pelo profissional da saúde e segurança no trabalho. Mas a adoção dessas normas não por si só não garante que esse ambiente vai ser seguro realmente. O que garante é o trabalho de conscientização dos trabalhadores, é o trabalho de estar atento às necessidades e, ao mesmo tempo, né, fazer com que essa documentação seja bem gerida, seja bem criada, bem desenvolvida e implantada de forma correta dentro da empresa. Essa é a nossa função como técnico em segurança no trabalho, tá? Então, estamos norteados aqui pela NR4 e precisamos dar a devida atenção a essas normas e leis, tá bom? Então, hoje eu quis falar um pouquinho sobre NR4. Na próxima aula, a gente vai tratar um pouquinho sobre combate a incêndio, né? E primeiros socorros. Hoje nós, mais uma vez, não tivemos nenhum aluno aqui na nossa aula. E isso me preocupa, pois as dúvidas vão surgir nas atividades. E eu queria muito, muito poder sanar essas dúvidas de vocês ao vivo aqui, né? Não está sendo possível. Mesmo assim, me coloco à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, qualquer dúvida que tenham, tá? Eu estou sempre à disposição aí de vocês. Basta me procurar para que a gente possa estar trocando essas informações aí. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula, tá bom? E conto com vocês aqui, tá? Espero que vocês entrem, possam prestigiar essa aula que é para vocês, é de vocês para vocês mesmos, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.